en porque o en de ligação dupla. O O lá no finalzinho de hidrocarboneto. Então, o nome desse composto, but-1,3-dieno. O but-1,3-dieno, ele é classificado como um alcadieno. Ele é alcadieno porque ele tem cadeia aberta de 2 vezes a dupla ligação. E O de hidrocarboneto. Fórmula desse alcadieno, 4 carbonos, 2, 3, 4, 6, 6 hidrogênios. Da mesma forma, vamos dar sequência. Como assim dar sequência? Dar nome, classificar e dar a fórmula molecular. Nome desse composto, 1, 2, 3, 4. Vou contar carbonos. 4 carbonos, but. Vou localizar o que ele tem de diferente. Ele tem uma insaturação, uma dupla ligação no carbono 2. Então, but 2, por que 2? Porque é a localização da dupla ligação. Por que eu preciso localizar de novo? Porque qualquer pessoa que olhar para esse composto tem que dar esse nome. Qualquer pessoa que olhar para esse nome tem que desenhar esse composto. Por isso que eu tenho que localizar. Localizar é indicar o número aonde está a dupla ligação. A dupla ligação aqui está no carbono 2. Então, por isso, esse 2 aqui, ela indica o local da dupla ligação. Esse en indica que há uma dupla ligação. E esse O de hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, esse é o composto but-2-eno. Ele é classificado como um alceno. Alceno por quê? Ele é alque de cadeia aberta. Ele é en de ligação dupla. E ele é O de hidrocarboneto. Fórmula molecular desse alceno, C4H8. Dando sequência aí, a gente vai dar nome a esse composto da mesma forma. Vou contar. Quantos carbonos eu estou vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prefixo para 7 carbonos, ept. Então, ept de 7 carbonos. Vou localizar o que ele tem de diferente. Quando eu numero, né, normal, a minha dupla ligação, aliás, a minha insaturação tripla fica no carbono 5. Quando eu numero de trás para frente, ela fica no carbono 2. Qual dessas numerações está correta? A numeração que está correta é aquela que deixa com o menor número possível. Então, essa de baixo, ela está correta. A gente vai usar de trás para frente. Por que de trás para frente? Porque aqui eu consigo deixar a minha insaturação com o menor número possível. Então, ept de 7 carbono, 2. 2 é o local da onde eu tenho algo diferente. Local da minha tripla ligação. In. Por que in? In porque é uma ligação tripla. E o finalzinho O. O porque é um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto ept-2-ino, ele é classificado como um alcino. Cadeia aberta, ligação tripla e hidrocarboneto. Fórmula molecular desse alcino, C7H12. Vamos dar sequência no mesmo ritmo. Primeiro, eu vou contar quantos carbonos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como são 6 carbonos, o prefixo que me indica 6, X. Vou numerar de 2 maneiras, né? De maneira normal, de trás para frente, para eu ver qual fica com o menor número possível. Olha, quando eu numero normal, as insaturações ficam no carbono 1 e 3. Ou no 3 e no 5. Por que eu vou escolher essa numeração? Por que essa numeração de cima ela é a correta? Porque ela deixa as insaturações com o menor número possível. Então, X de 6 carbonos. 3, porque no carbono 1 e no carbono 3, eu tenho uma tripla ligação. Porque apareceu 2 vezes, 2. In, uma tripla ligação. E O de hidrocarboneto. Então, esse é o X-1,3-diino. Ele é classificado como um alcadiino. Alcadiino porque tem cadeia aberta, aparecem 2 vezes a tripla ligação e é um hidrocarboneto.
Fórmula molecular dele, C6H6. Olha, agora veio um pouco diferente. O que mudou desse composto para os demais compostos? Ele é uma cadeia fechada. Então, antes de eu contar carbono, eu já vou pôr no nome a palavra ciclo. Ciclo porque ele é uma cadeia fechada. Depois, esse ciclo ele tem 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 carbonos. Então, but, porque ele tem 4 carbonos. Como ele tem uma dupla ligação, em. Como ele só tem carbonos e hidrogênios, ó. Então, esse composto é o ciclo buteno. Professora, você não vai localizar a dupla ligação? Não. Compostos de cadeia fechada, que só tem uma insaturação, você não precisa localizar, porque ela vai estar sempre no carbono 1. Agora, se tiver 2 ou mais insaturações, aí você tem que localizar. Então, quando tiver só uma insaturação, não precisa localizar, não precisa abrir e pôr o número aqui, porque vai estar sempre no carbono 1. Então, esse é o ciclo buteno, ele é um cicleno. Por que ele é um cicleno? Ciclo de cadeia fechada, N de ligação dupla, O de hidrocarboneto. E tem fórmula molecular C4H6. Esse composto, para eu dar nome para ele. Bom, eu vou começar no nome com a palavra ciclo. Começo com ciclo porque ele é uma cadeia fechada. Nessa cadeia fechada eu tenho a presença de 5 carbonos. Então, pente. Pente porque são 5 carbonos. No carbono 1, no carbono 3, é o local. Por que eu estou localizando aqui? Porque eu tenho mais de uma insaturação. Se eu tivesse só uma, eu não precisava do número. Se eu tiver mais de uma, eu preciso do número. Então, no 1 e no 3, no carbono 1 e no carbono 3, lembre sempre de deixar isso aí com o menor número possível. Então, já começa pela insaturação. Então, no carbono 1 e o 3, é o local onde eu tenho 2 vezes, por isso de, em, as duplas ligações, por isso em, e O de hidrocarboneto. Então, esse composto é o ciclo pente 1,3-dieno. Ciclo porque é cadeia fechada. Pente porque são 5 carbonos. 1,3 é a localização. De 2 vezes, uma dupla. E O porque é hidrocarboneto. Então, eu tenho aí o ciclo pente 1,3-dieno. Ele é um ciclodieno, ele é classificado como um ciclodieno. Por que ele é ciclodieno? Porque tem cadeia fechada, parecem 2 vezes a dupla ligação e é um hidrocarboneto. Se você contar os hidrogênios necessários aqui, você vai encontrar 6, olha. 1, 2, 3, falta um hidrogênio. 1, 2, 3, um hidrogênio. 1, 2, 3, um hidrogênio. 1, 2, 3, um hidrogênio. 4. 1, 2, 2 hidrogênios. 6. Bom, dar nome para esse composto. É uma cadeia fechada, o nome começa com ciclo. Esse composto, ele tem 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Ele tem uma dupla em. Ele é um hidrocarboneto, ó. Então, o nome dele, ciclohexeno. Ciclo de cadeia fechada. Hex de 6 carbonos. En de ligação dupla. O de hidrocarboneto. E ele pode ser classificado como cicleno. Cicleno porque ele tem cadeia fechada. En porque ele tem ligação dupla. O porque ele é um hidrocarboneto. Fórmula molecular dele, se você vir aqui contar quantos hidrogênios faltam para todos os carbonos ficar estável, você vai encontrar aqui. Fórmula molecular C6H10. De novo, né? E um dos últimos aí que nós vamos dar nome. Nós temos uma cadeia fechada. Cadeia fechada, o nome começa com ciclo. São 3 carbonos, prop. Fazem apenas ligações simples, ano. É um hidrocarboneto, ó. Nome desse composto, ciclopropano. O ciclopropano, ele pode ser classificado como um ciclano. Ciclano porque ele tem cadeia fechada, ele faz ligações simples e ele é um hidrocarboneto. Fórmula molecular desse ciclano, C3
H6. Número 2. Um alcano encontrado nas folhas de repolho contém em sua fórmula 64 átomos de hidrogênio. Quantos átomos de carbono esse composto apresenta? Então, ele fala para mim que é um alcano. Alcano, bom, alque de cadeia aberta, ânion de ligação simples e O de hidrocarboneto. Todos os alcanos têm fórmula molecular CnH2n mais 2, onde esse N indica o número de carbonos. Se vocês observarem todos os alcanos, eles vão se enquadrar aqui, que o número de carbono, ele ajuda a descobrir o número de hidrogênio. O número de carbono vezes 2 mais 2 me dá o número de hidrogênios. Vamos pegar um alcano aqui, vamos ver se a gente acha um butano aqui pra gente comentar. Ver um alcano aqui para eu comentar com vocês. Aqui, ó, alcano. CN4, N equivale 4. H vale 2N mais 2. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Dá certo para todos os alcanos? Dá. Por que que é 2N mais 2? Para cada carbono, todos os meus carbonos aqui, eles têm 2, 2, 2, 2. Ah, mas esse é 3. Por isso que você põe mais 2 no final. Porque os dois carbonos da extremidade, eles têm, além desses 2 hidrogênios, mais 1, mais 2. Por isso, então, que todos os alcanos têm fórmula, né, molecular resumida aí, CN, eu tô lá no 3, né? CnH2n mais 2. Como ele me deu 64 átomos de hidrogênio, eu vou pegar isso aqui que corresponde aos átomos de hidrogênio e igualar a 64. Quando eu resolver, eu vou descobrir que o meu N vale 31. Então, fórmula molecular desse alcano, ele tem 31 carbonos e 64 hidrogênios. Resposta da sua número 2. Número 3. Em relação aos alcenos, indique. Alceno, cadeia aberta, dupla ligação e é um hidrocarboneto. Então, fizemos aqui essa análise. Eu quero um hidrocarboneto que tem uma cadeia aberta e faça uma dupla ligação. Qual a fórmula estrutural e o nome do alceno que apresenta 12 hidrogênios na fórmula? E a ligação dupla entre os dois carbonos central. Então, vamos lá. Olha, a fórmula mínima aqui dos meus alcenos é CnH2n. Como ele me deu o número de hidrogênio, eu vou pegar aqui, ó, 2N do número de hidrogênios igualar a 12. E assim eu descubro que esse hidrocarboneto precisa ter 6 carbonos. A fórmula molecular dele é C6H12. Vou agora desenhar um hidrocarboneto que contenha 6 carbonos. Além dele ter 6 carbonos, eu preciso que ele faça uma ligação dupla no carbono do meio, no carbono central. Bom, todos vocês têm que chegar a esse desenho. Nome desse hidrocarboneto: 6 carbonos, X de 6 carbonos. No carbono número 3, no carbono central, eu tenho uma dupla ligação em. Como ele é um hidrocarboneto, ó. Então, fórmula molecular dele, C6H12. Façam o desenho e dê o nome. Ele se chama X3Eno. Letra B. Qual a fórmula estrutural e o nome de um alceno de cadeia normal e com 8 átomos de carbono? Bom, então aqui ele tá me dando já a dica. Eu posso vir desenhar. Como assim a dica? Ele tem 8 átomos de carbono. Então, eu vou desenhar um alceno qualquer com 8 átomos de carbono. Ele não tá te pedindo nome. Mas para você ficar mais craque, vamos dar nome aí. 8 carbonos, prefixo oct. Aqui eu pus no carbono 1. Você poderia ter posto no 2, no 3, em qualquer lugar.
Como eu pus no carbono 1, o local onde eu pus a minha dupla ligação foi o carbono 1, eu vou pôr aqui. Ele tem uma dupla ligação em, ele é um hidrocarboneto O. Esse, então, ele pede a fórmula estrutural. Esse desenho é o que você tem que fazer. Esse é a fórmula estrutural do composto formado por 8 átomos de carbono. Letra C. Qual a fórmula molecular de um alceno com 15 carbonos da molécula? Então, ele me dá a dica de 15 carbonos. Vou jogar lá. Fórmula mínima dos alcenos, CnH2n. 15 corresponde ao número N, ao número de carbonos. Esse N é o número de carbonos. Então, N igual a 15. O número de hidrogênio é 2N. 2 vezes 15, 30. Fórmula molecular desse composto, C15H30. Número 4. Escreva a fórmula estrutural. Fórmula estrutural é o desenho. Fórmula molecular, quantas letras e números, né? Quantas letras e qual a quantidade de letras que eu tenho na minha estrutura. Só letras e números. Dos seguintes compostos, e classifique-os quanto aos hidrocarbonetos. Aqui eu tenho um nome. Nome, metano, etano, propano, butano, pentano, pentino, essas coisas aí. Classificar é falar se ele é alcano ou ciclano, se ele é alceno ou cicleno. Então, vamos lá. Metano. Olha, o nome tá coloridinho para você entender melhor. Met, de um carbono. An, de ligação simples. O, de hidrocarboneto. Então, esse é o meu metano. Ele tem um carbono, ele faz ligações simples e ele só tem carbono e hidrogênio. Fórmula estrutural. Fórmula molecular do meu metano, CH4. Classificação dele, ele é um alcano. Alcano porque ele tem cadeia aberta, ligação simples e ele é um hidrocarboneto. Letra B, hexano. Como que eu faço para desenhar? Uai, X de 6 carbonos, você vai desenhar 6 carbonos. Entre esses carbonos vão haver ligações simples, antiligação simples. E você vai completar a sua cadeia apenas com hidrogênios. Você vai completar os carbonos aqui, ó, as ligações, as 4 ligações do meu carbono com hidrogênios. Então, esse é o meu hexano. Olha, eu pus assim, fórmula condensada ou fórmula estendida, onde você mostra todos os hidrogênios. Qual tá certo? As duas estão corretas. Nas duas eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, X. Nas duas, as ligações entre carbonos são simples. E nas duas eu completei as 4 ligações do meu carbono com hidrogênio. Tanto faz uma como a outra. Esse hexano, se a gente contar aqui, ele tem fórmula molecular C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, H14. E ele é classificado como um alcano. Alcano porque ele tem cadeia aberta, ligação simples, e O porque ele é um hidrocarboneto. O propeno. Vamos desenhar o propeno. Para desenhar o propeno, da mesma forma. Prop vem de onde? Prop vem de 3 carbonos. En vem de ligação dupla. O vem de hidrocarboneto. Então, para eu desenhar um propeno, eu vou desenhar uma cadeia com 3 carbonos. Vou desenhar uma dupla ligação, por isso en, e vou completar com hidrogênios. Então, esse é o propeno. Ah, e se eu colocar essa dupla ligação aqui? Tanto faz. Por quê? Porque de todo jeito ela está no primeiro carbono da molécula. Por isso que tanto faz o jeito que você desenha. O propeno tem fórmula molecular C3H6. Ele é classificado como um alceno, alque de cadeia aberta, En de ligação dupla e O de hidrocarboneto. Quarto desenho que nós vamos fazer. O but1N. Como que eu faço esse desenho? Uai, interpreta o nome, gente. But vem de 4 carbonos. 1 é o local onde eu vou ter algo nesse carbono. En
de dupla ligação e O de hidrocarboneto. Então, começa o seu desenho colocando 4 carbonos. No carbono de número 1, você vai colocar uma dupla. O restante você vai completar com ligações simples. E aí você vai deixar todos os carbonos estáveis com hidrogênios. Então, você pode desenhar o but-1-eno assim ou o but-1-eno assim. Tanto faz, são os mesmos, são o mesmo desenho. O but-1-eno, ele tem fórmula molecular C4H8 e ele é classificado como um alceno. Alceno porque ele tem cadeia aberta, faz ligação dupla e é um hidrocarboneto. Agora, olha, mudou. Antes era o but-1-eno, agora o but-2-eno. Uai, vai ser quase a mesma coisa. But de 4 carbonos. Só que agora, a minha dupla ligação não vai estar no carbono 1, e sim no carbono 2. Então, no carbono 2, eu tenho uma dupla ligação e o meu O de um hidrocarboneto. Então, tá aí o desenho do but, porque são 4 carbonos. No carbono 2, eu vou lá e coloco a minha ligação dupla. O restante, ligações simples. Completo a estabilidade dos carbonos, todos eles têm que estar saindo 4 tracinhos, com hidrogênios. O but-2-eno, ele é classificado como um alceno. Alceno, porque ele tem cadeia aberta, dupla ligação e hidrocarboneto. Fórmula molecular dele, C4H8. O pente-2-ino, vamos desenhar a estrutura que tem esse nome. A estrutura que tem esse nome, bom, pente de 5 carbonos. Começa desenhando 5 carbonos. Vai lá no seu carbono de número 2 e coloca uma tripla ligação. Estabiliza todos os seus carbonos, completa as 4 ligações de cada um dos seus carbonos com hidrogênios. Então, tá aí o composto pente-2-ino. Olha, pente de 5 carbonos, no carbono 2, esse desenho aqui não, gente, ó, exclui. Esse desenho aqui, no carbono 2, eu tenho uma tripla ligação. Fórmula molecular desse pente-2-ino, C5H8. Classificação do pente-2-ino, ele é uma cadeia aberta, ele é um alcino. Gente, só lembrando assim para vocês. Nessa tripla ligação, eu tenho uma ligação sigma aqui e 2 ligações bis, não se esqueçam. Letra F, eu quero desenhar o ciclo hexano. Ciclo, ciclo, porque é uma cadeia fechada. Hex, porque são 6 carbonos. An, porque eles vão fazer ligações simples. E O, porque é um hidrocarboneto. Então, eu vou desenhar